Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho Boas Novas de Deus e vamos dar continuidade à restauração nacional e espiritual de Israel. Vamos abordar nessa parte do vídeo, essa segunda parte, o vídeo vai estar dividido em 3 partes. Vamos abordar agora a diáspora ou propriamente a dispersão. Se você for lá no canal, aqui no canal mesmo, na playlist Ezequiel, você vai ver que tem já uma sériezinha de vídeos sobre vários textos, várias partes do livro de Ezequiel, né? Nós estamos agora explorando Ezequiel o capítulo 37 e do versículo 1 ao 14, que tem como enunciado a questão da restauração de Israel como nação, tanto como nação, como também espiritualmente, né? E nós abordamos na primeira parte do vídeo, vai ser o último vídeo dentro da playlist de Ezequiel. Nós abordamos a questão do significado do Vale dos Ossos Secos, e agora nós vamos tratar da dispersão de Israel. Ou poderíamos dizer assim, né, que na época dessa parte da dispersão, Israel estava dividida entre as tribos, né, do norte, do sul, Israel e Judá. Vamos começar pela dispersão de Judá, o reino do sul, né, que quando foi que aconteceu? Poderíamos dizer que é a primeira diáspora, né, que está dividido em 2 partes. Em 605, quem vai ser o autor quem vai promover essa diáspora vai ser o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e o rei de Judá era Jeoaquim, né? Jeoaquim era o rei de Judá, né? Ele, na primeira parte, ele vai aceitar ser vassalo da Babilônia, mas depois de um tempo ele vai se rebelar. Você vai ver isso exatamente em 2 Reis, no capítulo 24 e no versículo 1 e 2. Lá no final diz assim, né, vou ler o versículo. Foi durante o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio contra Judá, né? E você vai ver que durante um período Joaquim vai aceitar ser vassalo, né? A parte B do versículo. Durante 3 anos, Joaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. Então, Deus enviou agora como algoz, né? E aí, exatamente contra Judá. Você vai ver isso no versículo 2, ainda de 2 Reis 24. O Senhor enviou contra Joaquim bando de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado, por meio dos seus servos e os profetas. A gente vai ver isso aqui mais adiante, essa questão da palavra, dessas profecias com referência a esse exílio, ou poderíamos dizer assim, com referência às consequências da desobediência. No livro de Daniel, nós vamos ver o texto, a aplicação desse texto. Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, né? A primeira coisa você vai ver que a Babilônia vai sitiar Jerusalém, versículo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, cercou, né? E ele vai, o que ele vai fazer? Vai levar os utensílios, inclusive, do templo, né? E tudo isso com a permissão de Deus, tudo isso tendo Deus como o seu autor da situação, Deus como executor do seu juízo. E quem é o culpado? A nação de Israel, pelo caminho que seguiu, né? Aqui nós vamos ver que o versículo 2, você vai ver que vai ser levado os utensílios do templo, né?
O Senhor entregou nas mãos dele, Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. O rei foi entregue e os utensílios. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, né, para o templo do seu Deus, quer dizer, colocou os utensílios sagrados, ou a parte ritual do templo, né, levou e colocou dentro do templo pagão, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Né? Então, primeiro nós temos essa divisão, né, do primeiro exílio, Judá e Israel. Judá caiu, mas também Israel, o reino do norte, também vai cair. Né? E no caso vai ser a Síria, os assírios que vão executar esse exílio, né? Essa queda. Né? Eles vão ser levados para a Síria, e algo interessante aqui é que eles vão ser levados, mas eles não retornarão. Né? E é exatamente o que diz em 2 Reis, capítulo 17, 23. Até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, no caso os profetas. Né? Assim, Israel foi levada cativa da sua terra para a Síria, né, onde permaneceu até os dias de hoje. Então não há relato do regresso. Né? E aí nós temos o fim desse cativeiro, no caso, para Judá. Né? O fim do cativeiro para Judá vai se dar já quando Ciro, né, que era o rei da Pérsia, isso em 538 a.C., Ciro era o rei da Pérsia, e Ciro, Deus vai usar Ciro, né, para cumprir a profecia do regresso. Vai usar exatamente um rei, novamente um rei de um pagão, poderíamos dizer assim, da Pérsia, para cumprir a profecia do regresso. E isso você vai ver exatamente no texto de 2 Crônicas, no capítulo 36, o versículo 22 e 23. Né? O versículo 22 diz: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, do regresso, por boca de Jeremias profetizou que Deus traria o seu povo. O Senhor despertou o espírito de Ciro. Então o Senhor, houve uma influência de Deus em Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, e que se pusesse por escrito. Nesse caso, o rei deu um decreto. Vamos ver, Deus vai usar ele, né? E qual vai ser o decreto, né? O decreto gira em torno da permissão para que eles regressassem e reconstruíssem o seu templo, né? Que ainda continua sendo um símbolo religioso de extrema importância. Daí você vê os judeus, os judeus em Israel ali se prostrando ante o muro das lamentações. Né? Então vamos ver qual foi o decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me entregou e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Então, você vê que Deus usa Ciro para permitir que eles regressassem e reconstruíssem o seu templo. Esse mesmo texto ele é citado novamente em Esdras, quase que repetido, né? Em Esdras. Esdras 1, versículo 1 e 2. O versículo 1 é a mesma repetição, repete, né? E o versículo 2, você vai ver que Ciro é usado exatamente usado por Deus para permitir essa reconstrução, né? Edificação do templo de Jerusalém.
Agora, algo interessante quando a gente fala de dispersão é que muitos dos que foram para o cativeiro, para o exílio, né, não voltaram, né? Mas ao contrário, eles se espalharam, os judeus, por toda parte do mundo. Você vê, até hoje existem judeus espalhados em toda parte do mundo. No Novo Testamento, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, o que nós vemos? Se você for analisar, você vai ver que quando o apóstolo Paulo ele pregava, você vê que ele sempre no lugar onde ele chegava, tinha lá uma sinagoga dos judeus. Então, isso mostra que essa dispersão, na época, mesmo antes da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, ainda se tinha continuidade, existiam judeus espalhados, né? Só que essa profecia de Ezequiel, ela deve ser vista além dessa primeira diáspora, porque houve outra diáspora abrangente, né? Que nós poderíamos dizer que foi a segunda diáspora, né? O relato, você vai ver o relato de Mateus, capítulo 24 e 25, um texto escatológico, e Lucas, em especial, 21 e 24, que eles seriam novamente espalhados, o povo seria espalhado novamente, né? Depois do regresso do primeiro exílio, o exílio babilônico, né? E que agora dessa vez, essa diáspora duraria até o fim do tempo dos gentios, né? E que mais uma vez, nesse caso, o templo seria destruído. O primeiro templo que foi destruído, o templo de Salomão, né? O segundo templo já foi a reconstrução do templo e a expansão por Herodes. Esse templo vai ser destruído novamente, né? O texto de Lucas, capítulo 21, versículo 24, diz assim: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, a promessa agora do fim último da profecia, o tempo dessa profecia, enquanto durar o tempo dos gentios, né? Essa diáspora aconteceu em 70 depois de Cristo, quando os romanos, dessa vez, primeiro os babilônicos, os assírios, agora os romanos vão ser os algozes, né? E o marco dessa profecia vai ser a destruição exatamente do templo expandido por Herodes, né? Isso em 70 depois de Cristo. Caso não esteja enganado, a reforma acaba em 66, 4 anos depois o templo é destruído. E aí essa diáspora, ela vai ter uma durabilidade de tempo maior, bem maior do que o exílio babilônico, né? Porque vai durar 1800 anos, né? Essa diáspora, né? Que só vai ser concluída quando a nação, quando vai surgir, né? A fundação do Estado de Israel, né? Você vai ver que em 27 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Que inclusive teve um brasileiro ali, foi presidida por um brasileiro, né? O Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, teve 33 a favor, 33 votos a favor, né? E 14 contra, 10 abstenções. E a conclusão foi a partilha da Palestina, né? E a criação do Estado de Israel, que se deu em 14 de maio de 1948, cumprindo uma profecia de Isaías 66:8, né? Onde os britânicos vão deixar o país, né? E vai haver ali o seu primeiro chefe de Estado, né? Que é o Ben Gurion, né? E Israel se torna, no caso, uma nação, se tornou uma nação soberana, né? Independente, né? Mas aí vem a questão,
né, dessa restauração nacional de Israel, que é exatamente a primeira parte da profecia de Ezequiel. Você vai ver que essa restauração como nação, o texto de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, está dividido em duas partes. Reconstituição como nação, representando ali a reconstituição do corpo, os ossos secos sendo reconstituído a partir dos tendões, a pele, o corpo propriamente dito, o couro, tudo, toda essa reconstituição. E a segunda parte, que é o espírito, a parte espiritual de Israel. Então a primeira parte, você vai ver que na simbologia do texto, vai se dar na reconstituição exatamente do corpo, dentro da profecia, né? Com tendões, carne e pele. O versículo 6 de Ezequiel 37, versículo 6 diz assim: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês servirão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, né? E aí você vai ver como é que isso vai se dar. Ainda no versículo 6, agora o versículo 7, né? Vai haver ruídos, os ossos ali começaram a se bater no simbolismo da visão de Ezequiel, né? E se juntaram, e aí ele vai descrever, né? Ezequiel vai obedecer a Deus e vai profetizar. Então profetizei como me havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve Ezequiel ali diante do vale dos ossos secos, sequíssimos, né? Que é o que o texto enfatiza, sequíssimos, e uma imensidão de ossos, que é tanto que no final vai ser constituído um grande exército. Ele olha ali e Deus diz que ele profetiza, e Deus diz o que ele deveria profetizar. Após ele profetizar, começa ali a manifestação soberana do milagre, né? Acontece primeiro, houve o ruído, começa os ruídos ali, imagina os ruídos de ossos se batendo, né? O texto diz que os ossos se batiam e se ajuntaram, osso com osso, e como Deus é soberano, né? Os ossos o corpo, cada osso vai se juntando, mão, tronco, né? Quadril, perna, pé, porque os ossos já quando acaba tendão, acaba tudo, os ossos se dispersam. Mas na profecia Deus diz que Ezequiel vê o milagre ali, os ossos se recompondo. Depois Ezequiel vai ver a construção, depois que está feito o esqueleto, agora vai ver a construção do corpo propriamente dito. Os tendões que fazem as ligações ali nos ossos, né? Carne e pele, né? E se torna o corpo, né? Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele. Porém, mas não havia neles o espírito. Então, essa parte do corpo, a reconstituição do corpo, é a restauração de Israel como nação, né? Israel é reconstituída como nação. Dentro do texto de Isaías, capítulo 66, versículo 8, os intérpretes dispensacionalistas, né, que não é o caso aqui, assembleiano, porque esse texto faz parte da composição de uma das lições da CPAD, nós temos esse texto que, essa parte, dores de parto, dentro desse texto aqui da reconstituição de Israel. Alguns intérpretes dispensacionalistas fazem essa colocação aí, trazem esse texto para um dos acontecimentos que aconteceram com os judeus, que é muito triste, né? Merecem ser lembrados, e que nunca mais volte a acontecer, que foi o nazismo. Os judeus estavam espalhados, inclusive em toda a Europa, né? E o nazismo, exatamente essa parte das dores de parto, né? O nazismo matou mais de 6 milhões de judeus, foram mortos, né? Ali nos campos de concentração, eu acho que é Auschwitz, alguma coisa assim, que está lá na Alemanha para visitação, aquele campo ali de concentração, onde muitos judeus foram mortos em câmaras de gás, né? Fuzilamento, muitos morreram inclusive de fome devido aos maus tratos produzidos pela Alemanha e pelo nazismo, né? Que é exatamente o texto, Isaías 66, 8, né? Antes que ele viesse,
as dores de parto. Então, esse relato não dá para a gente ir muito a fundo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas esse relato do nazismo foi uma fase assim que merece ser lembrada para que não volte mais a acontecer, né? E aí a fundação do Estado de Israel como nação, né? Deus profetizou. Nada disso segue um rumo. O mundo não segue um rumo. As pessoas acham que o mundo segue um rumo desgovernado, mas não segue. O mundo segue o caminho do qual Deus conduz, do que Deus, sendo agora calvinista, né? Um caminho dos decretos de Deus. O mundo vai para onde Deus disse que ele vai. Ele não está desgovernado. E Deus havia profetizado exatamente essa restauração, a fundação do Estado de Israel em algumas profecias, né? Que eles seriam novamente removidos das nações do qual estavam espalhados, né? Voltariam a se congregar, né? E regressariam à sua terra. Você vai ver isso em Ezequiel 36, versículo 24, está dentro do contexto de Ezequiel 37, né? E os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra, né? Eles seriam removidos das nações, então voltariam a congregar e voltariam a Israel. Você vê ainda, no caso, no capítulo seguinte, dentro do texto do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, 21. Eu não vou ler, porque é quase repetitivo o versículo anterior. E aí em Amós, no capítulo 9, versículo 14, né, e 15, você vai ver o versículo 14, que Deus disse que mudaria a sorte do povo, né? Que as cidades seriam reconstruídas, que eles voltariam suas atividades na agricultura, né? A bonança, dando compreensão da bonança de que eles teriam, que Deus proveria a sua subsistência, né? Mudarei a sorte do meu povo, isso em Amós 9, o profeta Amós, um dos profetas menores, 9:14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, eles reedificarão as cidades e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos, né? No caso está falando da reconstituição da nação e do que Deus faria, a bonança propriamente dita, né? E Deus usa a figura da agricultura ainda para dizer que Israel seria plantado ali na sua terra e que dessa vez nunca mais eles seriam tirados de lá, né? O versículo 15. Eu os plantarei na sua terra e dessa terra que lhe dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor seu Deus, né? E é interessante essa parte, né? Deus colocar quem vai fazer é Ele, Deus, e que Ele é o Deus deles, o único Deus do povo, né? Então, chegamos ao fim, né? Da questão da diáspora. Espero que você tenha compreendido, né? A diáspora dividida aqui em algumas partes, né? A diáspora tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul, ambos foram alcançados pelo juízo de Deus, né? Uma segunda diáspora ainda com o Império Romano, quando o templo será destruído, daí só ter lá o Muro das Lamentações. Também passamos por uma parte já os judeus dispersos, que foi a questão do nazismo, onde morreram mais de 6 milhões de judeus. E aí a próxima parte, a gente vai encerrar aqui, mas na próxima parte nós vamos falar sobre o Israel como um milagre, né? No século XX, né? E ele como Israel como testemunho, como as nações olhando para Israel como testemunho, como uma testemunha ali de Deus para o povo, né? A representatividade de Israel como nação, né? E vamos falar um pouco sobre como se dará a restauração espiritual de Israel. Então, é isso, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo aí nos grupos, se você faz parte de alguma igreja, compartilha esse vídeo.
para que nós possamos alcançar outras pessoas nessa proposta de apresentar, de trazer uma explanação das Escrituras para que as pessoas expandam o seu conhecimento bíblico. Então, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.